Hoje é dia de nós orarmos pela família, pelos casamentos, pelos filhos, pelos pais que oram pelos filhos. No livro de Apocalipse, que é um dos textos que nós temos colocado aí na sua chave, no capítulo 3, no versículo 7, ele lá diz o texto sagrado: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Nos elementos importantes de nós entendermos nesse tempo que estamos orando aqui na quarta-feira, na nossa campanha de oração, é o significado de uma chave. Essa nada mais é do que um símbolo, e nela está escrito vitória, porque a gente precisa aprender a encontrar a chave para a vitória em cada área da nossa vida. No livro de Apocalipse, no texto que nós acabamos de ler, mostra que ter uma chave na mão significa ter uma autoridade. E em cada lugar da nossa vida, e nesse caso aqui de Jesus, estava falando da autoridade maior sobre todo um reino. Ele tinha essa autoridade, ele tem essa autoridade real sobre todas as coisas. Agora, nós precisamos entender que se nós queremos que a nossa casa, a nossa família, ela tenha uma vida de vitória, que a bênção de Deus chegue na nossa casa, nós precisamos aprender a tomar nas nossas mãos a chave que Deus tem nos dado sobre a nossa casa e sobre o nosso lar. Então diga para quem está do seu lado: Deus tem uma chave de vitória para a sua casa. Deus tem uma chave de vitória para a sua casa. Chave significa isso, significa autoridade, para abrir, para também fechar. Primeiro ponto que eu quero colocar para você nessa noite é que você precisa tomar nas mãos a chave da sua casa. Pergunte para quem está do seu lado: você tem a chave da sua casa? Pergunte para ele: você é dono da sua casa? Você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família? É claro que se talvez dissermos isso de maneira natural, a maioria de nós vamos responder que sim, né? Está colocando ali em cima da mesa, e daqui a pouco vamos orar pelos objetos. A minha filha viu todo mundo colocando, ela correu ali, pegou a minha chave, e depois eu precisei pegar de novo. Corre lá, bispo, coloca lá novamente. Ela já entendeu que a gente precisa orar e precisa abençoar a nossa casa, a nossa família. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele traz outros princípios e esse ponto que eu quero acentuar com vocês, que em primeiro lugar você precisa pegar novamente a chave na sua mão. A chave da sua casa precisa estar na sua mão. Ou seja, a autoridade e a autoridade espiritual que Deus nos dá, você precisa ter sobre a sua casa e sobre a sua família. No livro de Lucas, no capítulo 11, diz assim o texto sagrado, no versículo 21. Quando um valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura que ele confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Nesse versículo, que é um versículo muito curioso, Jesus vinha falando a respeito da autoridade com a qual ele expulsava demônios. Os opositores de Jesus diziam que ele expulsava pelo dedo do próprio Satanás, que ele tinha autoridade de Satanás porque ele era o maioral dos demônios, blasfemando contra Jesus. Jesus então diz: olha, um reino dividido ele não subsiste. Mas o que está acontecendo, e aí ele então cita essa passagem, que às vezes quando tem um valente guardando a casa, ele está ali e diz: está tudo seguro, eu sou grande, eu sou forte, eu sou poderoso. Mas quando chega um mais valente do que ele, um mais forte do que ele, esse mais forte, esse mais valente, o vence e reparte tudo e tira tudo que está nas suas mãos. Jesus queria mostrar isso usando esse elemento do valente da casa
para mostrar que ele tinha uma autoridade maior, que existiam demônios que tomam conta da casa e da vida das pessoas. E ele estava mostrando que agora, quando ele chegava, a autoridade espiritual era estabelecida. Existe um elemento que eu quero frisar para você nessa noite, é que em muitas casas, elas não estão vivendo a vitória que Deus tem para elas, porque você não tem na sua mão a chave de autoridade sobre a sua casa. Em outras palavras, você não manda na sua casa. Quem manda são forças espirituais malignas. Tem casas, lares, famílias, aonde o diabo manda muito mais do que você. Existem muitas famílias, muitos lares, talvez aqui nessa noite, me ouvindo pela rádio, assistindo pela internet, onde o pai não consegue ter autoridade sobre a casa, a mãe não tem autoridade sobre a casa. Quem manda ali é o mal, é o demônio, é a briga, é a contenda, é a confusão. Tem muito mais problema do que qualquer outra coisa. Algumas vezes a pessoa simplesmente diz: eu não sei mais o que fazer, eu não consigo resolver, eu não consigo mais, eu quero fugir, eu quero ir para outro lugar, eu estou perdido, não sei o que fazer. Quando chega num ponto desse, significa que você não tem autoridade na sua casa, o mal já tomou conta da sua casa. Você precisa aprender a exercer a autoridade espiritual e tomar novamente nas suas mãos aquilo que Deus já colocou para você. Você manda na sua casa, você tem o governo espiritual da sua casa. A sua casa é do jeito que você gostaria que fosse? Ou você, igual diz aquela música, eu deixo a vida levar, a vida leva eu, vai rodando aí, vai levando a vida, vai do jeito que for. Quem diz esse tipo de coisa, significa não tem autoridade espiritual dentro da sua casa. Existe um valente, um mais valente do que você te dominando. É ele que manda, é a bebida que manda, é a confusão que manda, é o mal que manda. Existem lares sofrendo assim. Você não tem mais autoridade sobre o seu lar. Isso precisa ser tomado de volta. Se é confusão que está dominando na sua casa, você precisa fazer com que o bem prevaleça. Agora, para vencer isso, você precisa de um mais valente. Precisa de alguém que vença o mal que está na sua casa. E às vezes a sua própria força não vai conseguir. Não é na briga, não é na discussão. Você precisa de alguém que tenha mais força e mais poder do que qualquer força demoníaca. Era isso que Jesus estava explicando. Você precisa de alguém que tenha mais força do que o diabo que está aprontando isso dentro da sua casa e que você está vendo ele sapatear lá dentro da sua sala. Isso é autoridade espiritual. Você não está mandando mais espiritualmente na sua casa. Está me entendendo? Diga amém. Do que você precisa? Precisa entender, pegar nas suas mãos e dizer: a minha casa, ela precisa ser diferente. Tomar uma postura espiritual no seu lar e na sua família. Isso é exercer a autoridade. Isso é começar a entrar na sua casa e dizer: aqui nesta casa, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, a presença do Senhor está comigo. É começar a entender que você é responsável pela sua casa. Você é que tem a autoridade sobre o seu lar. Entender que está nas tuas mãos. O primeiro elemento é esse: entender que a responsabilidade maior é sua. É dizer: bom, a minha casa está com o mal, mas eu agora tenho uma chave. Sou eu é que vou cuidar da minha casa. Se você entendeu, diga amém. A responsabilidade é minha. Eu é que preciso dominar sobre esta casa, eu é que preciso fazer com que esta casa seja abençoada, que seja diferente. Às vezes as pessoas colocam a culpa e estão perdendo esse princípio de autoridade.
Na minha casa só tem bebida, porque você deixou a chave na mão da cachaça. Você é responsável para acabar com isso. Você tem que pegar a chave e dizer: essa casa é minha, não é da cachaça, não é da droga, não é do mal, ele não pode prevalecer contra o meu lar. Bispo, mas como é que eu vou vencer isso? Aí vem o segundo ponto. A partir do momento que você entende que é você que possui a chave da sua casa, que você possui a responsabilidade na sua casa, você precisa entender e selecionar o que você vai deixar entrar dentro da sua casa. Você precisa abrir ou fechar, ligar ou desligar. A responsabilidade é sua. Pergunte para quem está do seu lado: você tem a chave da sua casa? Tem? Só entra na sua casa quem você deixa. Se você tem autoridade na sua mão, você diz: na minha casa só entra o que eu deixo, só sai o que eu deixo. Eu controlo. Eu preciso controlar. Porque, meu querido, o diabo, ele entra na casa aonde não oferece resistência, e o ladrão, ele faz isso. Ele entra na casa que está aberta para ele, ou na casa que não oferece resistência. Porque ele é um valente, ele é um ladrão, veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele pula o muro da sua casa. O salteador, ele não importa, nem mesmo se a casa estiver fechada. Veja só o que diz o texto sagrado no versículo 24, que está falando espiritualmente de lares, casas e famílias. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Jesus mostrando que uma pessoa que tinha sido liberta, que agora ele poderia ser o dono da sua casa, porque o diabo, veja nesse texto, ele se afirma como dono de tudo. Ele diz: vou voltar para minha casa. Eu pergunto: esta casa é sua ou esta casa é do diabo? Quem é que manda nessa casa? Quem é que você deixa entrar dentro dessa casa? Aqui nessa casa que está simbolizando um coração, ele não encontrou resistência, significa que a casa estava aberta. Ele encontrou a casa aberta, vazia, arrumada. Não houve resistência. Satanás, ele faz isso. Às vezes a pessoa começa a tomar uma posição dentro da igreja, ele vem, começa a orar, a vida dele começa a melhorar. Só que o diabo, ele diz o seguinte: vou voltar para lá, vamos ver, vou bater de novo lá, ou vou ver como é que está lá a casa, a minha casa. Ele acha que é o dono, bispo Cleuto. Ele já chega enfiando a cara. Ele chega lá e vê que está tudo bem, ele diz: opa, peraí, minha casa não é assim não. Quem manda aqui sou eu. Ele não encontrou resistência. Não tem valente, não tem ninguém morando. A casa está aberta, as legalidades estão lá. Às vezes as pessoas estão sofrendo. Quando encontram um alívio, ele então recebe paz, mas ele não firma. Ele não tem a casa dele preenchida. Ele não impede que o mal entre na casa dele. Ele diz assim: está tudo bem agora, está tudo bom, está tudo tranquilo. Ele não está oferecendo resistência. Ou às vezes ele está chamando o próprio mal para entrar dentro da casa dele. Ele permite que isso aconteça. Chama para a briga, chama para a confusão. Faz aquela bagunça. Opa, agora eu vou fazer uma festa, vou chamar todo mundo, nós vamos beber todas aqui, vamos. Tivemos um caso, a pastora Sheila sabe sobre isso. Nós tentamos ajudar um homem que estava sofrendo demais com a bebida, sofrendo demais. Depois de muita oração e intercessão, ele tomou uma decisão: eu quero ir para a casa de recuperação. Levamos ele. Passou 2 meses na casa de recuperação. Estava bom, engordou.
Aí de repente houve uma saída de Natal, aí ele voltou para a casa da família. Quando chegou para a casa da família, os familiares disseram para ele: ó, você está recuperado? Vamos ver se você está recuperado mesmo. Toma aqui uma pinga, toma aqui uma cerveja. Sabe o que é isso? É abrindo a porta para que o mal entrasse. Ali ele começou a beber no final do ano e bebeu até morrer meses depois. Não parou mais. Entende que a pessoa às vezes ela chama e não fecha a porta para aquilo que é mal? Ele chama e deixa que entre na vida dele, na casa dele, na família dele, nos filhos dele. Acha que não é responsabilidade? Ele diz: não, é assim mesmo. Você que é pai, você não entende que você é responsável pelos seus filhos? Não, deixa meus filhos escolherem. Que responsabilidade, que chave é essa na sua mão? Responsabilidade é sua. Não, eu deixo, eu estou vendo o que vai acontecer. Responsabilidade. Entregou na mão de quem? Quem é que está entrando na sua casa? Quem está mandando na sua família? Por fim, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 16, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus tem diferença. Ele chega na porta, ele não entra se não for recebido, se não for convidado. Se você não abrir a porta do seu coração e da sua casa, você tem responsabilidade para isso. Você precisa chamar essa bênção de Deus para dentro do seu lar. Você que precisa orar pela sua família. Sabe, você olha e vê, tem tantos problemas acontecendo dentro da minha casa. A gente quer caçar um culpado. Não é difícil encontrar um culpado, mas o responsável para mudar essa situação é aquele que tem a chave, que vai dizer assim: eu não dou conta de resolver isso, mas eu vou chamar o mais valente do que qualquer força demoníaca, porque eu posso não conseguir tirar esse mal, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E você exerce a autoridade da sua casa e diz: em nome de Jesus, sai daqui essa capetada, sai daqui essa enfermidade, sai daqui este mal, sai daqui essa tristeza, em nome de Jesus. É uma postura espiritual. Jesus só entra dentro da sua casa, da sua vida, através de você. Você que tem essa chave na mão, para destrancar, para abrir, para dizer assim: eu quero agora a minha casa abençoada, a responsabilidade é minha, não vou deixar mais que o mal prevaleça sobre o meu lar. Se você não tem força, então chame aquele que é mais valente. E aí, meu irmão, a partir do momento que você tem essa limpeza na sua vida, faça morada. Deixe que o Senhor habite na sua vida e transforme seu coração por completo. Porque o ladrão continua se andando, ele continua pulando o muro, ele continua olhando as suas fraquezas, ele vai olhando as suas brechas, doido para poder roubar. Na casa da minha mãe era uma pessoa, mora ainda no Santa Cecília. Era daquelas pessoas antigas, irmão Jamil, o senhor que é policial da reformada aí, daquelas pessoas antigas que deixava a porta aberta, dormia com o vitrô aberto, e o vitrô dela era daqueles grandes, da maneira mais tranquila do mundo, 40 anos morando no mesmo lugar. De repente começou a ser roubado. Botou tranca nas portas, tranca nas janelas, grade na porta, botou alarme, trava, para tentar impedir o ladrão de roubar. Não teve muito sucesso não. Enquanto não prenderam o bandido, arrumou o mais valente ali para poder chegar e levar. Entenda isso, mas a responsabilidade de abrir e de fechar é sua. Não aceite que o mal prevaleça na sua casa. Isso não é normal. Diga para quem está do seu lado: isso não é normal. Não aceita isso. Assuma essa postura. Na minha casa, eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Isso é tomada de posição. Esse texto está lá no livro de Josué. Ele chega diante da multidão e diz: olha, hoje vocês escolhem quem vocês quiserem servir, mas eu te digo, eu e minha casa, nós serviremos só ao Senhor. Isso significa exercer autoridade, abrir a porta para que o Senhor venha entrar, fazer morada e transformar a vida. Você quer uma chave de vitória, de bênção na sua casa? Tome primeiro a chave na sua mão. Aceite a responsabilidade. Você é responsável. Você que está aqui me ouvindo nessa noite. Ninguém mais é culpado, ninguém é mais responsável do que você. É você que está me ouvindo, que diz assim: na minha casa só tem eu de crente, então graças a Deus já tem uma luz ali. Exerça essa autoridade, chame a presença de Deus, fale, ore dentro da sua casa, atraia a presença de Jesus dentro da sua casa, se posicione espiritualmente dentro da sua casa, se posicione espiritualmente junto com os filhos. Meu querido, a gente tem capacidade de dizer assim: não, eu não quero ofender ninguém. Que tipo de autoridade é essa? Não se importe se vai ofender, não. Exerça a oração, chama a unção na cabeça dele. Se não te respeita. Esses dias eu vi um pastor falando sobre isso, ele dizendo, o camarada chegou nele e disse: pastor, você sabe como é que é a minha família e tudo, e eles querem ir lá para minha casa, mas eles gostam de beber, então eu vou levar minha bebida lá para eles, né? Porque eu tenho que respeitar eles. O pastor disse: muito bem, agora eu te pergunto, quando você vai na casa deles, eles te respeitam? Eles ficam sem beber, eles se escondem a bebida, esperam você sair, ou eles ficam fazendo piada, te oferecendo? O que eles fazem? Por que eles querem ser respeitados na sua casa se eles não te respeitam quando você vai lá? De repente ele disse: faz todo sentido. Meu irmão, quando você aprende esses princípios e tem coragem para dizer, você não desrespeita ninguém, não. Vocês são todos bem-vindos na minha casa, mas a minha casa só entra aquilo que eu quero. Então, com todo respeito, todo mundo é bem-vindo, menos a marvada. A marvada não entra na minha casa. Loira, só se for a sua esposa. Amante da cachaça, um dia eu falei isso para uma mulher, né? Falei: olha, seu marido tem um amante, é a cachaça. Ele escolheu mais a outra, a loira, a bebida, é a cerveja. Entende que isso é exercer autoridade? Mas o que vão pensar de mim? Você está assumindo novamente a chave na sua mão. Isso é chave. Isso é autoridade. Mas eu sou fraco. Então atrai a presença de Jesus. Ore na sua casa. Faça o culto na sua casa. Unja a sua casa. Clame a Deus na sua casa. Todo problema que aparecer na sua casa, na sua família, com seu marido que não é crente, que não é nada disso, que os filhos que é rebelde, resolva na oração. Começa desse jeito. O menino chega lá bravo, xingando: porque eu perdi o emprego. Você fala: vem cá, deixa eu orar com você. Como eu gosto de fazer isso. Especialmente as pessoas que não são crentes. Chegam pedindo oração. Às vezes eu estou no lugar: olha, quero que o senhor ore por mim. Oro sim, vamos ajoelhar aqui, ainda bota de joelho. Ora, chama para oração, chama para fazer um voto. Tá difícil? Vem cá, vamos ouvir a oração aqui no almoço com Deus. Ou pôr um copo com água, você vai beber. Tem filho, quer ver como é que tem? Quem é mãe aqui que está fazendo voto para o filho, que o filho pediu? Tem alguém aqui que está fazendo oração porque o filho é que pediu? Quem aqui já recebeu bênção assim? Que o filho pediu para você fazer um voto para ele aqui nas 7 quartas-feiras. Levanta a mão onde você está, deixa eu ver se tem, está lá, né? Aqui na tarde da bênção, como é maravilhoso. O filho diz assim: ô mãe, vai lá, faz um voto nas 7 quartas-feiras para mim. O cara não vem fazer o voto, não vem nem agradecer, mas ele acredita na oração. Chama na oração. Não deixe que o mal entre na sua casa. Tome a chave da autoridade na sua casa. Abra a porta para Jesus.
Feche a porta para o mal. Esse é a chave para você ter uma família cheia de vitória. Entenda bem, eu não estou dizendo que você não vai ter luta, mas se você quer ter vitória na sua casa, é assim que você começa vencendo, estando do lado daquele que é mais forte e poderoso. Fique de pé agora, vamos orar nesse instante.